Então, estarei aqui abordando a avaliação na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. De antemão, devemos indagar qual é a função da avaliação na escola hoje. Afinal, para que estamos avaliando? Ou para quem nós avaliamos, né? Está a serviço de quem essa avaliação que nós corriqueiramente dizemos que fazemos, que nós corriqueiramente estamos abordando e em alguns momentos nós até podemos pensar, puxa, mas a avaliação é um tema tão corriqueiro, a gente sempre fala de avaliação, sempre estuda de avaliação. Pois é, mas existem situações que às vezes nós até falamos, nós até estudamos, nós até discutimos, mas as posturas, elas precisam ser mudadas. De nada adianta estudarmos, se as nossas posturas continuam sendo as mesmas. E mais adiante nós vamos entender um pouco mais por que são as mesmas. Então, o que fazemos com os resultados obtidos, né? Diante do que a gente propõe a fazer mediante ao processo avaliativo, nós detectamos e o que nós fazemos depois que nós temos esses resultados em mãos, né? De fato, a aprendizagem que nós desejamos para os nossos alunos, e é interessante nós pensarmos, né, nessa reflexão, né, fazer uma reflexão quanto a isto, porque às vezes nós temos a ideia equivocada de uma avaliação. Ora, o aluno precisa chegar naquela, digamos, naquela linha de chegada. Ele precisa chegar, sim, precisa. Ele precisa aprender. Ele precisa aprender, ele não só precisa chegar, ele não só precisa tirar um 10, digamos assim, como também ele precisa aprender todos os elementos ou o mínimo dos elementos necessários para se garantir a aprendizagem. Então, a ideia equivocada de avaliação que por vezes temos é que o aluno precisa chegar, ele tira um 10 quando ele chega ao ponto de externar na avaliação que a gente faz que ele aprendeu. Mas, de fato, ele aprendeu? Ou ele tirou um 10 apenas por um talvez, por um acaso, e quando eu falo um 10 não é necessariamente um 10, né? Ou ele passou de ano. Não é somente pelo fato de ter tirado uma nota mais ou menos razoável, ou ele de fato aprendeu aquilo que ele deveria aprender, pelo menos o mínimo, né? E aí, o que nós entendemos, ou o que às vezes nós fazemos acerca da avaliação trabalho o conteúdo, agora eu vou ver se você aprendeu, vou trabalhar, né, aplicar uma avaliação, que seja um teste, que seja, enfim, qualquer que seja o instrumento, mas tratando a avaliação como se o conteúdo fosse um e a avaliação fosse um outro momento. E aí nós precisamos ir além do que nós estamos vendo, do que às vezes nós estamos fazendo, né? Para nós chegarmos a um determinado lugar, né, em termos de aprendizagem, né, para chegar com X aprendizagem, eu preciso garantir que todos os meus alunos eles estejam munidos de conhecimentos para que de fato faça com que eles aprendam, que seja no processo de alfabetização, que seja nos anos finais, até porque para o meu aluno estar alfabetizado eu preciso garantir uma série de conceitos para que ele consiga tão somente ler, mas ler bem, né? Ler bem, compreender, interpretar, escrever, produzir, enfim, que ele não só decodifique as letras. É só uma explicação breve, né? Um termo breve que às vezes nós, o tempo todo na nossa vivência, nós falamos, não, mas eles estão aprendendo, eles aprenderam sim, mas de fato aprenderam aquilo que era necessário para garantir as condições psíquicas elevadas para que esse sujeito, ele de fato,
ele tenha chegado a um determinado patamar, mas ele não tenha chegado só com o mínimo, né? Ele não tenha chegado raso em termos de conhecimentos, né? E abordar a avaliação na pedagogia histórico-crítica é trazer a concepção de trabalho educativo, já que nós estamos trabalhando avaliação nessa perspectiva, nós precisamos ver que a avaliação ela está em todo o processo. Nós ouvimos e falamos o tempo todo. A avaliação ela é processual, ela é contínua, e tudo isso já está incutido nas nossas mentes, né? Mas o que a gente precisa ir mais além nesse sentido? Bem, o trabalho educativo, segundo Dermeval Saviani, é o ato de produzir direta e intencionalmente. Por que direta e intencionalmente? Eu vou bem destrinchando. Direta e intencionalmente é exatamente porque nós temos um alvo, nós temos um destinatário, nós temos o nosso aluno, né? E nosso ensino, nosso trabalho educativo, ele é intencional. Nós temos objetivos a serem garantidos por esse aluno, em cada indivíduo singular. Por que em cada indivíduo singular? Porque cada um de nós somos únicos, isso nós já sabemos, porém, somos únicos, mas todo esse trabalho educativo ele foi produzido ao longo da história e coletivamente pelos homens, né? Então, nós somos únicos e que, ao mesmo tempo, estamos interligados ao outro a ponto de reproduzir todos aqueles conhecimentos ou os conhecimentos necessários para que nós nos tornemos seres humanos humanizados. Ou seja, nós precisamos de alguém para nos ensinar aquilo que realmente necessitamos para nos tornarmos seres sociais, para que nos tornemos as pessoas que somos hoje. Precisou de todo um trabalho educativo que não foi só do pai, não foi só da mãe, não foi só de um professor, né? Foram de vários, vários profissionais passaram pela nossa vida e deram grandes contribuições. Tanto é que nós estamos aqui. Para que nós consigamos fazer, de fato, esse trabalho educativo de forma efetiva, nós não podemos perder de vista a tríade. Que tríade é essa? Conteúdo, forma, destinatário. Nós temos o conteúdo a ser trabalhado, a habilidade, enfim, o que você queira chamar, né? O tema. Então, nós temos essas habilidades a serem garantidas, nós temos um destinatário, que é o nosso aluno, que dentro de uma sala de 30, 40 alunos, nós temos essa diversidade de sujeitos, né? Então, esses destinatários são vários e nós precisamos conhecer quem são os nossos destinatários para que nós criemos as formas adequadas para melhor ensinarmos. Se nós entendemos que cada ser é único, né? Esse ser singular, do qual o Dermeval Saviani aponta, significa dizer que precisamos traçar diversos caminhos para que todos consigam chegar ao entendimento daquilo que nós pretendemos alcançar mediante o processo de ensino e aprendizagem. Então, essa concepção de trabalho educativo, ela deve ocorrer na sua totalidade. Hoje nós ouvimos sempre falar de educação integral, né? Então, essa totalidade, esse sujeito que ele não é uma parte, né, em pedacinhos, ele é um sujeito, né, como um todo, nós precisamos garantir as funções psíquicas, as funções emocionais, né, todas as funções necessárias para que nós possamos garantir a elevação desse sujeito, né, gerando uma visão ampla e complexa, relacionando conteúdo, sujeito e sociedade. Se nós ouvimos também falar que nós somos mediadores, né? Mediador é aquele que medeia, é aquele que está no meio e que precisa criar as formas para que
haja essa inter-relação entre conceitos e o sujeito, né? Para tanto, necessita que nós possamos fazer um trabalho vivo, né? Tornar vivo o conteúdo de ensino, tornar vivo aquilo que eu pretendo trazer como ciência na vida do meu aluno, né? E aí, o Gasparin, ele traz uma citação que um tanto quanto dura, às vezes, para a gente, né, enquanto professor, porque dá um entendimento de dizer, oxe, o que nós estamos fazendo, né? Às vezes dá a sensação de que estamos fazendo ou não estamos fazendo, né? Ele diz, os alunos também realizam a avaliação antes do professor, né? Essa avaliação antes do professor ensinar. Parece-nos que isso não é um fato cotidiano. De maneira geral, o professor inicia seu trabalho sem se preocupar especificamente se os alunos já possuem algum domínio prévio, empírico do conteúdo de sala de aula. Ainda que o diagnóstico não seja uma avaliação, mas apenas uma parte dela, deveria se tornar um indicador importante no processo escolar, pois assim os alunos teriam a oportunidade de evidenciar o conhecimento que já dominam. Ora, né, isso o Gasparin falou em 2011, né, em sua obra, e às vezes a gente fica assim, poxa, mas eu já faço, eu já busco o conceito prévio, né, os conhecimentos prévios que os meus alunos têm. De fato, o que nós fazemos, estamos fazendo da melhor qualidade? Não é que nós não estamos fazendo, nós às vezes fazemos e fazemos muito. Eu sempre costumo dizer, a escola ela faz muito, mas o que a escola está fazendo, de fato, está tendo todo esse efeito para que a gente consiga dominar mais aquilo que a gente precisa ensinar, para que a gente consiga perceber mais o que o nosso aluno já sabe. Se estamos fazendo muito e o que eu venho trazendo aqui já está distante da realidade, porque já estamos fazendo, por que os resultados que nós temos ainda são catastróficos, né? Ainda são indesejáveis? Por que nós temos hoje alunos que chegam no final dos anos iniciais e ainda não está lendo? Ou chega no 6º ano e ainda também não está lendo? Ou sai do 9º ano como se ele estivesse saindo do 5º ano, não é? Ou ele se forma e dá o entendimento que ele está no meio dos anos finais, né? Ou saindo lá do 9º ano. Então, por que nós temos os resultados ainda um tanto quanto avassaladores, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Se estamos fazendo, já estamos fazendo tudo muito bem, então os resultados certamente seriam outros. E quando eu digo nós, porque nós precisamos pensar no coletivo. Não temos como pensar somente a minha parte, né, de professora. É óbvio, a minha parte de professora eu preciso fazer para que o meu todo, ele também esteja falando a mesma língua. Mas em se tratando de rede, nós precisamos de fato estar engajados nessa rede, né, nesse mesmo objetivo, né? Então, lembrando, se a gente está tratando de conhecimento prévio, nós precisamos entender que todos os sujeitos da escola, sejam docentes, sejam discentes, seja pessoal de apoio, todos nós temos uma carga sócio-histórica e que essa carga sócio-histórica, né, esse conhecimento prévio, ele não está intrinsecamente igual, né? Ele não está igual a todos, né? Ele não é igual. A vivência que eu tive com determinados conceitos certamente é diferente do meu irmão, da minha irmã, do meu outro irmão, né? É diferente do meu filho, é diferente de você. Então, são situações de aprendizagem, são vivências e que são únicas. Ainda que nós tenhamos, né, uma casa cheia de irmãos, mas a vivência que nós tivemos com determinados
conceitos é uma, e a vivência que cada um teve, né, ou tem, é outra. Não podemos achar que todos esses conhecimentos prévios, pelo fato de nós estarmos em um mesmo ambiente, são os mesmos. Até porque já entendemos que cada ser é único, né? Esse sujeito singular. Né? Então, trazer essa discussão da avaliação na perspectiva da pedagogia histórico-crítica é pensar desde o ponto de partida, né, dessa prática social desse sujeito, dessa vivência desse sujeito no contexto social, né, quais são as inquietações que ele tem, até mesmo pensar na perspectiva desse sujeito já vivendo, tendo uma nova prática, né? Tendo uma nova visão em termos de saberes científicos atrelados aos saberes cotidianos. E aí, por que eu trago isso? Né? Por quê? Bom, para a pedagogia histórico-crítica, o ponto de partida da prática pedagógica, e eu estou falando de prática pedagógica porque não tem como falar de avaliação sem trazer todo esse contexto da nossa prática pedagógica, entendendo que a avaliação ela permeia desde o princípio do meu pensamento enquanto planejamento de ensino, né? Então, se eu vou planejar para o meu aluno ou para os meus alunos, eu já estou ali avaliando o que o meu aluno sabe, né? Qual é a vivência que ele tem diante daquilo que eu vou estar trabalhando. O que eu sei acerca daquilo que eu estou propondo a fazer? O que eu sei acerca da avaliação, né? Quais são as condições objetivas que eu tenho no momento para fazer uma abordagem daquela determinada aula que eu estou pretendendo, né? Daquele determinado conteúdo de ensino, conforme a habilidade que eu vou desenvolver, que eu quero desenvolver nos meus alunos. O que eu tenho em mãos que vai favorecer essa aprendizagem, né? Então, a prática social do professor, ela fica entre o sincretismo do aluno, né? Aquilo que o aluno já sabe, né? Aquilo que ele já tem como cotidiano, como senso comum, como vivência, e aquilo que o Dermival Saviani chama de sintetismo. O professor, ele tem um conhecimento sintético, né? Do conteúdo de ensino a ser trabalhado. O que é esse conhecimento sintético? Ciência. Ele já tem, resumidamente, o que é aquele conteúdo de ensino, ou ele deve ter, né? As condições mínimas para ensinar, né? Lembrando que o conhecimento que o professor tem é diferente do conhecimento que o aluno tem. O aluno tem sincretismo, o aluno tem conhecimento sincrético, conhecimento do dia a dia, aquela ideia de que ele já sabe, ok? Ele já sabe, ninguém é vazio, né? Já vimos anteriormente que cada um de nós traz uma carga sócio-histórica, ou seja, nós trazemos conhecimentos da nossa vida e que esses conhecimentos, eles estão entrelaçados, eles precisam estar entrelaçados ao conhecimento científico, mas isso quem vai garantir é a figura do professor. É o par mais desenvolvido que o Vygotsky fala, né? Então, o professor ele vai ter o conhecimento sintético, né, do que ele quer, né, abordar, e vai precisar situar esse conhecimento sintético, essa ciência, no sincretismo, né, nesse conhecimento do senso comum. Em outras palavras, vamos pensar naquele sujeito que trabalha com a compra e venda. Talvez ele trabalhe com compra e venda de banana, graviola, vamos pensar feijão, vamos pensar em uma série de coisas que esse sujeito ele pode estar trabalhando, tendo como vivência, né? Ou ele trabalha em um supermercado
com o sistema monetário, né? Compra e venda, né? Então, ora, ele já sabe o que é o dinheiro, ele já sabe que a banana vende o cento, né? Ok, ele já sabe, né? Várias situações que são práticas do dia a dia. Mas se eu, enquanto escola, entendo que esse sujeito, sincreticamente, ele já vivencia, digamos, o sistema de numeração decimal, né? Centena, dezena, unidade, unidade de milhar. Ok, se ele já vivencia isso, ora, o meu ponto de partida vai ser o quê? A prática dele. Ele vende banana? Então, vou começar a trabalhar perante a abordagem daquilo que ele vivencia, ok? Mas eu, enquanto professora, tenho apenas o conhecimento sintético. Talvez eu não tenha essa vivência que é a mesma do meu aluno. Aí o Dermeval Saviani fala que o professor ele tem a síntese precária. A síntese precária é exatamente porque ele tem o conhecimento científico, mas ele não domina essa parte da vivência. E se ele não domina essa parte da vivência, ele vai precisar aprender a dominar para ele ensinar melhor o seu aluno, ok? Então, é importante conhecer o que nós temos do nosso aluno, que podemos enriquecer esse conhecimento científico, que podemos fazer com que esse contexto social desse sujeito, ele seja enriquecido ao campo da ciência e vice-versa. Né? Fazer com que as nossas aulas elas se tornem vivas, elas se tornem importantes, é trazer de fato vida aos nossos conteúdos, porque nós trabalhamos com ideias, né, com conceitos, e esses conceitos eles precisam estar vivos na vida do nosso aluno. E aí quando a gente fala vida, é no dia a dia de hoje, no dia a dia de amanhã, enfim, naquilo que nós pretendemos alcançar, nós precisamos ver onde é que está, né? Afinal, como é que eu vou tornar vivo esse conteúdo que lá atrás, e que talvez até eu mesmo, enquanto estudante, no passado, tenha me perguntado para que vai me servir tal conteúdo, né? Por que é importante? E aí a gente vê a importância do professor mediador, né? E aí traz novamente, né, a questão do professor mediador. O professor mediador, ele contribui para que os conhecimentos do dia a dia se tornem conteúdos formais, se tornem ciências, né? Então, a vivência que o aluno traz e a ciência que o professor traz, eles precisam estar, né? Ciência e vivência, elas precisam estar entrelaçadas, elas precisam estar interligadas. E quem vai fazer isso? Quem faz isso? É o professor, aquele que a gente fala que é o mediador. Afinal, o mediador, ele medeia, ele é um intermediário entre ambas as partes que se opõem. Por que se opõem? A vivência, ela se opõe da ciência? Ora, a vivência eu não preciso de escola, né? Eu não preciso de escola para me ensinar aquilo que eu aprendi ao longo da vida, me ensinar a lidar com o dinheiro, por exemplo, quando eu falei da compra e venda, isso não precisou necessariamente da escola. Isso eu aprendi com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, né, com o colega, né, indo ao mercado. Então, essa prática eu aprendi no dia a dia. Mas existem conhecimentos específicos que a ciência traz e que lá fora a sociedade não ensina se não for especificamente na escola com ações intencionais, né? Com ações pedagógicas. E aí, não muito distante da nossa realidade, os alunos também, eles avaliam a gente o tempo todo. Isso nós já sabemos. Ok, se nós já sabemos, vamos refletir acerca do que o Gasparin, também na sua obra em 2011, traz. Ele diz: os alunos, por seu lado, avaliam o ensino do professor, apreciando a exposição ou a reelaboração do conteúdo por ele mediado, afirmando. Será que vocês já ouviram algum aluno dizendo assim:
O professor sabe o que ensina, tem uma maneira bem legal de transmitir as aulas, ele domina muito bem o conteúdo, o professor é fera. Tem uma maneira legal de transmitir, domina o conteúdo, consegue realizar a ligação do conhecimento dele com o que a gente já sabe. Ele traz a aula, né, para a gente, ele pega um conhecimento, né, e pega um assunto, né, que o aluno geralmente ele vai falar assim, ele pega o assunto e traz para a gente, e diz onde é que a gente está usando e faz tudo isso. Ou eles também poderão fazer a seguinte apreciação. O professor sabe o conteúdo, mas não sabe explicar. Sua maneira de ensinar é muito confusa. Ou ele não sabe o conteúdo, ou ele usa mal os recursos, ou ele diz, poxa, a aula foi cansativa, a aula não gostei, e às vezes ele pode dizer, foi cansativo, mas eu gostei porque eu aprendi. Então são essas séries de avaliações que o nosso aluno ele faz da gente. E imagine que você certamente já foi ou já assistiu a alguma aula durante a sua vida, que você passou o tempo todo atento para o que o seu professor estava dizendo. Você saiu da aula dizendo, poxa, aquele professor é fera, o professor é show. Mas o que você aprendeu? De fato, você aprendeu o que ele falou? Né? Ou parte do que ele falou, embora nós sabemos que não vamos aprender tudo de uma vez, né? Mas, de fato, você compreendeu o que o professor estava falando? Ou você saiu somente dizendo, o professor é fera, mas eu não entendi nada? Se você não entendeu nada, ele pode ter falado para todo aquele público que estava lá, né, que estava assistindo a aula, menos falou para você, né? Menos ensinou para você. Por quê? Porque você não conseguiu compreender o que ele estava dizendo. Precisaria de um outro momento para que ele utilizasse uma outra ferramenta ou uma outra forma de abordar aquilo que ele abordou naquele dia. Dizer o mesmo que ele disse, só que em outras palavras. Não é? Então, por quantas vezes os nossos alunos, eles dizem, professora, eu não entendi. E aí o colega olha, o que? Você é burro? A professora acabou de falar, é isso aqui, rapaz. E aí ele aprende com o seu colega que está do lado, mas ele não conseguiu aprender comigo, professora, que estava ensinando. Isso significa dizer que ele, que tem dificuldade de aprendizagem, ou eu que não consegui chegar ao entendimento dele, né? Por que ele aprendeu com o colega? Como o colega abordou e não comigo, né? Então, são situações que a gente precisa estar aberto ao diálogo e às críticas, porque chegar simplesmente e ouvir não significa dizer que a gente vai sair da sala chorando. Quando o nosso aluno chega a dizer, eu não entendi nada, professora não explicou direito, ou professora não explicou. Por quantas vezes nós chegamos na avaliação escrita, quando nós vamos aplicar a avaliação escrita, e aí às vezes tem aquele que diz assim, esse assunto a professora não explicou, não. Né? Se ele diz assim, a professora não explicou, bom, ele pode não estar na aula, talvez no dia, mas se eu expliquei em um só dia, significa dizer que eu vou precisar retomar novamente, porque nós não conseguimos aprender tudo em um só dia, né? Então, nós precisamos pensar de que maneira nós estamos ensinando. Eu não quero aqui dizer que não vamos encontrar alunos indisciplinados, não é isso. Nós encontramos alunos indisciplinados, nós encontramos alunos faltosos por N motivos. Eu estou falando acerca daquilo que nós estamos trabalhando e que nós precisamos trabalhar ainda mais, né? Então, estar aberto ao diálogo, às críticas é fundamental para que o nosso trabalho atinja os objetivos de ensinar. Até porque são esses objetivos de ensinar que são os nossos objetos da atividade docente. Se nós não tivermos objetivos para ensinar e ensinar melhor os nossos alunos,
Qual vai ser a função, então, nossa enquanto docente? Né? O que nós vamos estar fazendo? Qual é a nossa função? Né? Afinal, para que serve o nosso trabalho? Né? Se não for para atingir os objetivos da atividade docente, né? Então, se não está ocorrendo o aprendizado de maneira satisfatória, cabe ao docente, nós, cientistas da educação, conhecermos e investigarmos as práticas que possibilitem o ensino, né? Refletirmos sobre aquilo que nós propomos a ensinar e aprendermos cada vez mais e tentarmos cada vez mais elaborar práticas para facilitar o nosso trabalho enquanto docente. Essa é uma das nossas atribuições, né? Refletir acerca daquela ciência que eu estou me dispondo ou que no momento me foi colocado como uma possibilidade de exercer a minha docência, né? E aí, quando às vezes nós utilizamos algumas frases do termo, agora vamos falar de algo que vocês vão usar na vida, ou, poxa, eu estou explicando, mas os adolescentes, né, os alunos só reclamam, né? O menino diz eu não entendi, e nunca está satisfeito com a ensinagem do professor. Bom, se nós, né, falamos que vamos falar de algo que eles vão usar na vida e nós não colocamos, né, na prática, no miudinho, né, onde é que nós vamos estar utilizando, certamente eles terão dificuldade de compreender a importância de determinados conteúdos. Assim como eu falei, nós certamente reclamamos no passado para que iríamos utilizar determinados conteúdos, embora não poderíamos falar com ninguém, né, as nossas inquietações, mas certamente que nós já fizemos algumas indagações conosco mesmo, ou talvez com os nossos colegas, sobre o que nós estávamos estudando, né? Nós simplesmente tínhamos que estudar. E se nós não vamos usar esse conteúdo na vida, não vamos estar apontando onde nós estamos utilizando, né? E nós dizemos que preste atenção, né? Dá aquele entendimento que só agora a aula é importante, e na hora que eu estou fazendo uma outra atividade ou que eu estou propondo uma outra atividade que não seja necessariamente aula expositiva, o momento da aula não é importante, né? Esse restante de aula não importava, então nós precisamos pensar sobre alguns pronunciamentos nossos e que talvez a gente acaba não pensando, né? Não refletindo sobre o que nós estamos falando. E se os nossos alunos, eles nunca estão contentes com nada, né, com o que nós estamos propondo, o que justifica a atenção deles para outras práticas sociais? O que justifica o meu aluno ele estar atento, ele se propor a fazer todas as atividades do professor X e na hora do professor Y ele não faz? Né? O que justifica ele estar comportado, ele está dedicado, ele está voltado para o estudo em determinada aula e na outra aula, na outra disciplina, na outra ciência, ele é totalmente o contrário, né? O que está atribuído, né, a essa mudança de postura, né? Imagine que ao longo da minha vida, teve um período que eu trabalhei com língua portuguesa. Mas se eu entendesse a importância do meu trabalho enquanto professora, eu precisaria ensinar cada vez mais, ensinar. E às vezes nós ouvimos, principalmente quando estamos fazendo plano de curso, eu não vou trabalhar determinado assunto porque os meus alunos não sabem. E aí a gente coloca o aluno como vítima, como coitadinho, né? Os meus alunos não sabem ainda, eu não vou estar trabalhando isso. Sim, eles não sabem, é um momento oportuno para que alguém ensine, né? Para que alguém ensine. Se alguém não ensinar, certamente eles poderão nunca saber, né?
E existem conhecimentos que somente na escola é que se trabalha, é que ele vai aprender. Então, ou eu ensino, né? Se eu não garantir para o meu aluno aqueles determinados conceitos que eles precisavam ser garantidos naquele momento e mais um pouquinho, certamente eles tiveram dificuldades posteriormente de aprender outros conhecimentos, né? Então, sabemos que às vezes a demanda da educação é muito grande, que nós estávamos talvez com uma disciplina no ano passado, esse ano a gente já vai pegar mais outra e mais outra e mais outra, por uma questão de distribuição de carga horária, sim. Mas isso não significa dizer que nós vamos também nos colocar na condição de vítima, né? Ah, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não domino. Isso aqui eu posso não dominar, mas é o meu desafio. E o meu desafio é o quê? Dominar para eu ensinar e ensinar melhor. Então, partir dessa prática social inicial, partir do que o aluno já sabe e do que eu, enquanto professora, sei acerca dos conceitos, né, dos conteúdos de ensino, é de grande importância para que eu consiga problematizar, para que eu consiga estar atenta às questões que acontecem no contexto social mediante aquilo que eu proponho a fazer. E aí eu preciso propor algumas questões problematizadoras, que nós falamos o tempo todo, né? Algumas questões problematizadoras que façam com que os meus alunos reflitam sobre aquilo que eu estou indagando, haja vista que eu estou partindo da prática social desse aluno. Só que aí eu também preciso perguntar para que os alunos se apropriarão desses conteúdos, né? Para que eu vou ensinar sistema de numeração decimal? Haja vista que ele já sabe mexer com o dinheiro, com a compra e venda do milhar, né, como ele chama o milhar, o milheiro, o cento, que ele chama o cento, né, a centena de cento. Então, para que eu vou estar ensinando sistema monetário, eu vou estar ensinando sistema de numeração decimal, eu vou estar ensinando todos os conceitos, né, abordados pela matemática? Esses conteúdos, eles são necessariamente, né, socialmente úteis. Por que eles são úteis, né? Eles poderão, né, pensar, será que esses conteúdos vão me servir para quê? E aí nós, professores, precisamos deixar claro quais são os objetivos que nós pretendemos, né, alcançar mediante aquilo que nós estamos propondo a fazer, né? Que seja acerca da matemática, que seja acerca da história. Por que eu preciso entender a história, né? Por que eu preciso estudar a história? Por que eu preciso estudar o passado, né? Então, tudo isso nós precisamos garantir para que os nossos alunos eles tenham maior dedicação, maior atenção àquilo que nós estamos pretendemos alcançar. E aí nós não podemos perder de vista que nós precisamos trazer a instrumentalização. Nós precisamos ensinar para os nossos alunos aquilo que eles precisam aprender acerca do que eu estou propondo a fazer. Poxa, mas isso nós não já fazemos? Como eu disse, nós estamos fazendo e fazemos muito. O que nós precisamos fazer é pensar, o que nós estamos fazendo está fazendo com que eleve a condição psíquica do meu aluno? O que eu estou propondo a fazer nos anos da educação infantil está fazendo com que o meu aluno chegue ao ensino fundamental com conhecimentos necessários para que ele faça um bom primeiro ano, um bom segundo ano e por aí vai? Aquilo que eu estou propondo a fazer nos anos iniciais do ensino fundamental está sendo tão bom a nível de o meu aluno sair do quinto ano já com conhecimentos necessários para ir para os anos finais, né? E assim sucessivamente. Eu trabalho, eu ensino, mas eu já me perguntei se eu conseguir fazer-me entender pelos meus alunos, eles entenderam o que eu apresentei? Eles conseguiram unir o seu conhecimento prévio
né, a sua vivência com aquilo que eu ensinei, com aquilo que eu instrumentalizei, e tudo isso eu estou falando de avaliação, né? Estou falando de avaliação, né? Então, essas dimensões do conteúdo, elas precisam ser anunciadas no momento que eu vou estar fazendo a problematização. Se eu fiz a problematização, se eu indaguei, se eu perguntei para o meu aluno, enfim, se eu fiz esse levantamento prévio, quando eu ensinei, quando eu fiz a minha participação, né, fundamental, né, eu fiz com que os meus alunos se apropriassem de conceitos cientificamente falando, foram respondidas a contento, os meus alunos eles perceberam a diferença entre o que eles sabiam e o que eu estou ensinando, né? Essa prática social inicial que o meu aluno tem, essa vivência que ele tem, ele conseguiu entender que o que eu estou trabalhando é também relacionado àquilo que ele sabe, né, que ele sabia no início, né? Houve esse processo de elaboração do conhecimento interpessoal, né, dessa vivência com o conhecimento que o professor está trazendo. Então, são conhecimentos, são questões que nós precisamos fazer essas indagações sempre para não correr o risco da gente dizer eu estou ensinando, mas a minha ação docente, ela representou muita coisa, né? De fato, essa minha ação docente, ela representou uma continuidade dos conhecimentos, né, desses alunos, ou ela se tornou uma ruptura de conceitos, né? O meu aluno que entendia talvez do sistema de numeração decimal que chamava de cento, ele não conseguia relacionar a centena com a dezena, com a unidade e com, né, a unidade de milhar ou de milhão, né? Então, esses conceitos que nós trazemos na sala de aula, de fato, propõe, né, ou promove esse salto qualitativo na aprendizagem do aluno, né? Então, nós precisamos refletir, e observe que estamos falando de avaliação, e a avaliação ela está o tempo todo também se voltando para a gente, porque quando nós estamos nesse processo de ação pedagógica, nós estamos o tempo todo sendo avaliados e nós precisamos também avaliar, né? Quando o meu aluno ele diz, olha, o que eu já sabia, eu agora já sei melhor. O que eu já sabia não era só o que eu sabia, eu aprendi mais um pouco, né? Eu já sei, aprendi, eu já sei mais. Então, isso significa dizer que houve esse salto qualitativo e que certamente aconteceu, a catarse. Catarse é conhecimento, o aluno mostra que realmente ele cresceu e não é só o aluno. Fica evidenciado quando o professor trabalha de uma forma satisfatória, né? O professor fica evidenciado a sua aprendizagem no que diz respeito, seja prática, seja teoricamente. Ele já sabia teoricamente, mas fica evidenciado o quanto ele cresceu, porque ele foi para a prática com seu aluno. Ele foi entender um pouco mais de tudo aquilo que ele vem discutindo no dia a dia da sala de aula e daquilo que o aluno vem trazendo no seu cotidiano, enriqueceu. Enriqueceu o conhecimento de vivência para o professor, que só tinha ciência, talvez, e também enriqueceu o conhecimento da vivência do aluno que o professor trouxe como ciência, né? Ou seja, ambos tiveram crescimento partindo do princípio das aprendizagens, né? Então, essa autoavaliação do professor ele precisa fazer. De fato, eu cresci, eu aprendi, né? Aprendi mais. O desempenho didático-pedagógico como professor mediador, né? Como aquele que medeia o ensino e as relações que ele tem com o aluno, de modo que esse aluno aprenda e aprenda cada vez mais, que traga vida para esses conceitos. Então, essa catarse é a evidência de que
ambos aprenderam o que tinha que ser aprendido, né? O professor aprendeu na prática, né? A prática, como é que isso acontece, porque ele precisa conhecer essa realidade desse menino, e o aluno, por outro lado, aprendeu a ciência através, né? Partindo da prática dele, partindo da vivência, né? Então, diante disso, o que acontece? A prática social do aluno, ela continuará a mesma prática, a mesma sociedade. Olha, quando eu digo prática social, ele vai estar nesse emaranhado de contexto de sociedade, que ele não vai fugir dessa realidade, mas ele já volta com uma prática social modificada. O que ele sabia não é somente o que ele sabia, né? Ele já aprendeu um pouco mais. Se ele já aprendeu um pouco mais, significa dizer que ele treinou muitas vezes, que ele estudou, que o professor precisou ensinar e ensinar cada vez melhor, até ele ensinou tanto que o aluno dominou aquela habilidade que ele precisaria dominar. Para tanto, ele necessitou de utilizar diversas ferramentas, ele necessitou de usar diversas formas, repetir quantas vezes foi preciso para que o seu aluno aprendesse, né? E aprender significa mudanças de postura. Por isso que eu não vou aprender simplesmente aprender a aprender, né? Aprender a me virar sozinho. O que é esse aprender a me virar sozinho, né? Será que eu vou aprender a me virar sozinho se não tiver alguém para me ensinar cada vez melhor? Então eu vou aprender na perspectiva da transformação social. Vou aprender para mudar as posturas, não para adaptar ao meio, mas para mudar as minhas posturas mediante esse sujeito que sou, um agente de transformação. Se eu sou um agente de transformação, eu preciso mudar a minha postura de agir. Para que eu possa mudar a minha postura de agir, eu preciso de alguém que me ensine tão bem a ponto de que a catarse aconteça, de que eu consiga compreender e assim eu consiga mudar a minha prática, né? Eu mudar a minha vivência ali na minha realidade de sociedade, que seja enquanto pai, que seja enquanto mãe, que seja enquanto aluno, que seja enquanto cidadão, enfim, né? E tudo isso eu vou conseguir fazer se eu automatizei, se eu aprendi. Se eu aprendi verdadeiramente, eu vou conseguir mudar as minhas ações, né? O que vocês propõem a fazer, o que nós propomos a fazer. Se a gente não tornar vivo, se a gente não trazer esses conceitos para o nosso dia a dia de sala de aula, se a gente não entrelaçar o que o aluno está estudando e o que ele tem de vivência, o que ele tem na vida dele, nós não vamos conseguir fazer com que ele mude de postura em momento nenhum, né? E aí o Cipriano Lucchesi, ele diz que a qualidade da aprendizagem melhora à medida que há exercício. Não há como aprender de uma hora para outra se eu só ensino uma vez. Se eu digo, eu só vou ensinar uma vez. Prestem muita atenção. Quantos de nós não já ouvimos isso? Não é? Então, antes de pensar quantas vezes eu vou ensinar, né, eu preciso pensar qual é a qualidade da minha capacidade de ensinar. Isso também o Lucchesi ele vem abordando, né? Até que ponto eu sei aquilo que eu estou propondo a ensinar, né? Então, se eu sei mais, eu vou ensinar mais. Se eu sei menos, eu vou ensinar menos. E se eu ensinar menos para o meu aluno, sobretudo da escola pública, onde é que ele vai aprender? Né? Se nós não ensinarmos cada vez melhor. Por isso está lançado o desafio, estamos o tempo todo sendo desafiados para a gente poder ensinar e ensinar melhor. Mas para isso a minha qualidade, né, a qualidade da minha capacidade de ensinar, ela tem que ser cada vez melhor. E eu não posso desistir de nenhum sequer, nenhum a menos, né? Nenhum aluno a menos. Eu não posso desistir.
o processo de avaliação, ele não perpassa somente pelo atribuir uma nota e aprovado ou reprovado, classificou. E às vezes nós estamos o tempo todo falando e voltando novamente porque as nossas práticas se tornam corriqueiras no sentido de a LDB 9394/96, ela diz que o processo de avaliação deve ser qualitativo e quantitativo, desde que o qualitativo sobreponha o quantitativo. Aí, o que eu posso estar fazendo? Talvez na minha prática. Pego, não vou fazer mais a prova valendo 10. Aí eu vou, faço um teste valendo 3, um outro teste valendo 3 e uma prova valendo 4. Resolveu alguma coisa? Não resolveu. Continua sendo quantitativo. Mas a LDB, ela é clara quando ela diz que o qualitativo deve estar sendo, né, superior ao quantitativo. Mas mesmo assim eu continuo com as velhas práticas. E continuar com as velhas práticas também não vai garantir a aprendizagem. O que vai garantir a aprendizagem vai ser a minha mudança na minha ação pedagógica. E mudar a minha ação pedagógica é eu pensar nessa avaliação desde o princípio, desde quando eu estou planejando, até mesmo quando eu estou lá no final da minha unidade, organizando o meu material para apresentar os resultados, inclusive tomando as decisões necessárias para que o meu aluno ele recupere a aprendizagem e não somente a nota, né? Então, nós precisamos usar esses resultados mediante ações positivas para que a gente consiga melhorar o padrão de qualidade da aprendizagem, né? E aí, a gente precisa entender que essa avaliação ela não deve ser usada apenas como decisão final, né? Não apenas dizendo foi aprovado ou foi reprovado. Nós precisamos utilizar a avaliação em todo o processo, lembrando que nós estamos sendo também avaliados. Nós também precisamos nos avaliar diante daquilo que nós estamos propondo a fazer. Nós precisamos ter consciência que nós precisamos ensinar, exercitar, reensinar, corrigir, constatar se aprendeu, se não aprendeu, respira, toma uma água, volta novamente, dia seguinte, vamos de novo. Né? Somos ensinantes, o Cipriano Lucas ele diz que nós somos ensinantes, que é melhor a gente ensinar, fazer com que todos aprendam, do que passarmos o currículo inteiro sem ensinar realmente aquilo que nós precisávamos e precisamos ensinar. Né? Um ponto interessante também que ele fala é que nós devemos ser proativos, nós devemos encorajar, encontrar caminhos para cada situação vivenciada do que o tempo todo reclamar, se colocar na condição de vítima. Né? Nós precisamos ensinar os conteúdos escolares, né, os conteúdos de ensino, contemplando a outros saberes também, sem perder de vista que cada conteúdo de ensino e os demais conteúdos que venham, né, os temas intercurriculares, eles precisam ter o seu devido lugar, eles precisam estar entrelaçados para que um não sobreponha o outro. E para finalizar, fica uma reflexão de Lucchesi também, quando ele diz, se uma criança com uma determinada limitação de aprendizagem, ela é capaz de aprender, por que crianças saudáveis vêm para a nossa sala de aula e não aprendem? Então, que pensemos sobre isso, que pensemos o quanto nós podemos melhorar enquanto seres humanos que somos, enquanto profissionais que somos, à medida que nós refletirmos um pouco mais acerca das nossas ações, acerca da nossa ação didática e a gente consiga de fato fazer o nosso planejamento, fazer toda a nossa ação pedagógica pensando na elevação desse sujeito e pensar na elevação
psíquica é nós também pensarmos nessa elevação psíquica nossa. Nós não temos como ofertar ao outro aquilo que nós não temos para nós mesmos. Então, muito obrigada a vocês. Se gostaram, curtam, compartilhem e vamos à luta. Continuemos a estudar.